modelo atômico de Bohr, ok? É o modelo atômico que foi proposto em 1913. Então, o final do século XIX e início do século XX foram o período em que esses modelos eles foram propostos. A química e a física borbulhavam de conhecimento, era uma corrida absurda. Todo mundo queria entender o que é esse átomo. Então vocês veem que as descobertas elas foram, depois do Dalton passou quase 100 anos, mas do Thomson para o Rutherford, para o Bohr e para os outros foram em torno de 20 a 30 anos. Então as pesquisas eram bem maçantes mesmo, eram bem investigativas, já existia prêmio Nobel, né? As pessoas também buscavam isso, mas queriam entender realmente o que é esse átomo. Então vamos agora para o modelo de Bohr. Só que antes de discutir o modelo de Bohr, vamos mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, você entende o que faz a cor de uma chama ser diferente? Bom, essa explicação ela tem a ver com os elétrons distribuídos no átomo. Como que eles estão distribuídos? E as pesquisas, depois do modelo de Rutherford, os cientistas focaram em entender como que os elétrons estão distribuídos. E isso tem muito a ver com a cor das chamas de alguns elementos. E uma coisa muito importante era isso aqui, ó. Já se sabia há muito tempo atrás que a chama de alguns elementos eram diferentes se o elemento for diferente. Por exemplo, o potássio, a chama é branca, o cobre, a chama é verde, o sódio, a chama é amarela. Isso você vê no fogão claramente. Se você derramar, por exemplo, água com sal, um pouquinho de água com sal sobre uma chama, você vê que ela fica bem amarela na hora, porque o sódio ele emite essa cor amarela. O estrôncio é vermelho. Tá? Então isso era um fenômeno que já se sabia há muitos anos atrás, só que os cientistas foram estudar a relação de como que o elétron está distribuído no átomo e verificaram que tem tudo a ver com esse fenômeno da cor da chama de alguns elementos ela ser diferente. Isso, por exemplo, explica os fogos de artifício. Olha que beleza, lá no Réveillon, né? No fim do ano, no carnaval, alguma festa agropecuária, que as pessoas soltam fogos, enfim, várias situações. Por que os fogos eles têm essa variedade de cores? Simplesmente porque os elementos que são queimados ali são elementos diferentes. E os chineses que inventaram os fogos de artifício já sabiam disso há muito tempo atrás. Perfeito? Um outro fenômeno que eu quero discutir com vocês é o fenômeno da espectroscopia. Mas antes de chegar nele, eu quero falar com você aqui sobre isso aqui. Você vai rever, tá? Esse espectro eletromagnético, você vai rever ele em física, em química também algumas vezes. Mas olha só, o que a gente consegue ver? A luz, ela tem uma faixa que nós chamamos de espectro eletromagnético, que ele vai aqui, ó, de 10 kHz e vai diminuindo aqui, ó, vai aumentando 10 ao quadrado, 10 a quarta potência, 10 a sexta, e vai indo, aumentando aqui a frequência dessa onda. Dessa onda tem uma faixa de comprimento de onda que eu consigo visualizar, que é a luz visível. Ele vai de 700 nanômetros, que é o comprimento de onda do vermelho, até 400 nanômetros. Tá? Acima disso, ultravioleta, raio-x e raio gama, a gente não consegue ver. E abaixo disso aqui, abaixo de 700, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e ondas baixas, o olho humano também não consegue captar isso aqui, ok? Então nós temos apenas uma faixa de comprimento de onda que nós conseguimos ver, que é a chamada luz visível, de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Todas as cores que você consegue visualizar estão aqui nesse comprimento de onda. Tranquilo? Dito isto, tem um outro fenômeno que é importante, que nós discutimos, que é o espectro contínuo, que ele é resultado da decomposição da luz. Tá? Se você fizer esse experimento, e você provavelmente vai fazer isso em Física 2, lá no segundo ano, a luz branca, quando ela incide sobre um prisma, que é essa peça de vidro aqui, ela vai entrar dessa forma e ela vai sair como se fosse um arco-íris, que é o espectro contínuo que eu acabei de falar, que é onde você consegue visualizar
dentro da luz visível. O comprimento de onda que vai daqui de 700 até 400. Daqui desse vermelho até um pouco depois do azul aqui, esse violeta. Perfeito? O ultravioleta a gente não consegue ver, mas o violeta a gente consegue perceber. Ok? Isso aqui então é o espectro contínuo. Perfeito? Agora, o que é esse espectro contínuo mesmo? O que é um espectro? Um espectro é a separação das cores componentes da luz produzidas por um objeto luminoso. Então a luz ela é uma mistura de várias cores e eu consigo separar essas várias cores num espectro, como se fosse um arco-íris. O arco-íris ele é um espectro e essa separação nós conseguimos fazer utilizando um prisma. Ok? O espectro da luz do Sol, por exemplo, que é conhecido como luz branca, ele é um espectro contínuo que tem todas as cores. Então aqui nós temos vermelho, laranjado, amarelo, tons de amarelo, verde, verde claro, verde escuro, o azul mais escuro e até chegar ao violeta. Perfeito? Bom, então isso é um espectro contínuo da luz solar. Ok? Os cientistas, para melhorar os seus estudos, eles desenvolveram alguns equipamentos chamados de espectroscópios. Ok? Os espectroscópios, esse aqui é um bem rudimentar, tá? Que é para você estudar o espectro da luz solar e da luz de outros elementos também. Esse aqui é um espectro bem antigo, tá? Bem rudimentar. Aqui você vê, esse P aqui é um prisma que você pode passar a luz para você observar a decomposição desses espectros. E hoje nós temos um aparelho muito importante em alguns laboratórios, que é o espectrofotômetro de absorção atômica. Essa máquina aqui ligada a um computador, ela analisa espectros contínuos e espectros descontínuos de uma forma muito melhor do que os espectros antigos. Esse aqui é um espectrofotômetro de absorção atômica do Laboratório de Espectrometria do Instituto de Energia Nuclear do Rio de Janeiro. Então esse conceito de espectro, ele é um conceito antigo, porém até hoje ele faz milagres em laboratórios, faz análises fantásticas em química avançada. Perfeito? Bom, o que é um espectro realmente? Olha só, imagina uma luz. Tá? A luz branca emitida por uma lâmpada, por exemplo, ela contém vários... na luz branca, ela contém vários comprimentos de onda. E aí, se eu coloco um tubo com uma amostra contendo sódio, por exemplo, o elemento sódio aqui dentro, na frente dessa luz, o que vai acontecer? Essa amostra de sódio, ela tem a capacidade de absorver alguns comprimentos de onda. Por exemplo, esse amarelo aqui ele não passa, esse azul aqui também não passa nesse comprimento de onda. Tá? E aí, quando eu pego essa luz que passa e coloco um prisma na frente, ele só vai ampliar esse espectro aqui para ser registrado num registro chamado de espectrograma, perfeito? E aí todas as luzes que não foram absorvidas, todos os comprimentos de onda que não foram absorvidos, eles vão passar. Mas aqueles que forem absorvidos, vai ficar uma linha preta aqui, ó, que ele não vai passar. Então esse aqui é o registro do espectro descontínuo do sódio. Se eu trocar o elemento aqui, eu vou ter uma diferença nesse espectrograma aqui. Então as linhas espectrais registradas no espectro descontínuo, elas vão depender apenas do elemento que você utiliza nessa amostra. Perfeito? Se eu troco o elemento, eu vou ter provavelmente, com certeza, um espectro diferente descontínuo desse elemento. Perfeito?